vamos ver um vídeo do Monark pistola com Leon e Nilce. Vamos lá. Da conversa com a Adrilles. O Vietnã foi capaz... Não falo da Adrilles, não. Toda vez eu começo a rir quando eu falo da Adrilles, velho. Toda vez, quando eu lembro dele falando todo mundo Pessoas erram. Toda vez que eu lembro da bomba caindo, ele falando pessoas erram. Ele falou isso. Aquela que tu falou dos Estados Unidos e das destruições lá no Vietnã. E aí ele pegou e falou, mas todo mundo erra, Monark. Porra, cara, esse Adrilles, né, bicho? Ai, que raiva que ainda deu espaço pra esse maluco. Pra mim, isso é... Você consegue justificar absolutamente qualquer coisa com todo isso. mundo erra. Com todo mundo erra. Qualquer erro, né? Se todo mundo erra, não, qualquer mas erro assim, é justificável. E é você comparar o Monark errar com a mulher dele. O Monark deixou a mulher triste, ele errou. Todo mundo erra. E você comparar com o extermínio, a morte... O Monark e matou a destruição. 300 milhões de Sim. sul-africanos, sei lá. Sim, você comparar esses dois agentes. Isso pra mim é a maior maldade que existe. Sim. Você comparar um erro que o Monark comete com a mulher dele, eu cometo com a minha mulher, com um cara que mata, trucida civilizações, fudeu. O que foi isso? Fudeu, não tem balança. É tudo igual. Tudo é permitido. Tudo é permitido a partir daí. Sim. Do momento que você aceita que eu errar com a minha mulher é igual a jogar gás de pimenta em pessoas inocentes, inclusive. Teve isso? Fudeu. Inclusive, Nossa, se as mulheres então- começam... Eu não vi esse papo com o Adrilles, eu vi só algumas thumb, mas não tive nem coragem de ver. Libertário, liber bobo, que fica defendendo os Estados Unidos, porque parece que é uma corrupção do cérebro deles, né? Como se tivesse o bem e o mal, Rússia, China, mal. Estados Unidos, bom. Portanto, o que o bem faz é sempre justificável, né? Não, Deixa eu falar uma porque o coisa pessoal não sobre- separa uma coisa muito importante. Inclusive, foi uma conversa que tu tava tendo com o Adrilles também, sobre a China e sobre os Estados Unidos. A grande questão é que os Estados Unidos tratam de maneira horrenda as pessoas fora dos Estados Unidos. E eles tratam muito melhor as pessoas, não todas as pessoas. Melhor, mas não bom, de verdade. Isso é verdade. Os Estados Unidos trata. Olha, vocês lembram daquela matéria curiosa que foi um repórter da CNN, se não me engano, que ele pegou um avião, ele invadiu o espaço aéreo chinês, ele ficou ali, ó, coladinho, e aí ele filmou o caça chinês do lado dele, né, dando aquela famosa carteirada dizendo: o que você quer aqui? E falando: olha só, caça chinês aqui do nosso lado. O cara invade o espaço aéreo do outro e faz um videozinho dizendo: olha, eles estão aqui do nosso ladinho. É muita doideira, mano. Assim, no senso geral, se você não extrapolar, tanto é que se você for parar a pensar agora, se eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a China, eu vou para os Estados Unidos. Você foi para os Estados Unidos. Sim, a gente viu o vídeo, você... Foi com o triste Leão. aquele vídeo, velho. Com o Leon, né? Foi Porque eu triste. depois eu chamo Foi eles de vídeo. babacas, né? Mas são mesmo, né? O que eu posso fazer? Mas eu não eles- escolho o que os eles- outros fazem. eles- O quê? Eles só estariam satisfeitos se você se tornasse um indivíduo completamente politizado a favor do que eles querem. Ah, eles querem que eu siga o caminho deles, que é da cartilha absurda de... Pô, eles estão vivendo numa ditadura, né? Então... Mas essa é a... Quê? Leon e Anísio estão vivendo numa ditadura? No Canadá é ditadura? Tô sabendo não, mano. Estão felizes com isso. Essa é a parada da politização. A politização é querer que todo mundo haja exatamente da sua forma. Errado. A politização é exatamente querer que as pessoas compreendam a complexidade da política e como ela mexe com a vida de todo mundo. Você tá fazendo uma interpretação completamente errada do que é politização, irmão. E aí é por isso que volta para essa questão da soberania, que é, de novo, querer que todo mundo viva da mesma forma. A soberania, dentro de um nacionalismo, ela prega que todos vivam da mesma forma. Mas isso é um pensamento, de novo, também antigo, tá? E que ele vem mudando ao longo dos tempos. A gente cada vez mais tem pessoas brigando para que outras maneiras de viver sejam respeitadas, e o que a galera antiga, que a gente pode chamar de reacionário, fazem é exatamente o contrário, que é brigar para dizer que nós estamos defendendo o modo de vida que nos trouxe até aqui. Olha só como, por exemplo, essa briga, entre aspas, né, entre héteros contra LGBTQIA+. Quantas e quantas vezes a gente viu discurso de héteros falando que a gente precisa criar o dia do hétero, porque o mundo tá do jeito que é hoje, ou seja, o mundo desenvolveu porque existe homem e mulher. Olha o papinho. Então a gente tem que levar isso em consideração, irmão. Isso é algo que está atrelado à ideia do nacionalismo, ou é algo que foi sequestrado pelos nacionalistas atuais, entendeu? É porque eu não acredito. Atuais, Monark, Alemanha, 1900 e bolotinha, fez algo, já fazia isso. Em ideia voando, sabe? Eu não acredito aí o cara vai lá e pega a ideia
e ele transforma a ideia. Eu acredito em agente. Pô, com internet você não acredita em ideia voando? Não, porque eu não tô falando no termo físico, não. Informação e campo físico é diferente do que eu tô querendo dizer. Não é como se você andasse e passasse a ideia fechada e você pegasse aquela ideia. Você lida com a informação. Essa informação vem pra você. A partir do momento que você se direciona pra ela, é muito importante lembrar que a gente se direciona pra uma determinada coisa. Depois que essa coisa, a gente escolhe se direcionar pra ela, a gente pega e faz relações com outras informações que a gente tem. Isso é essencial. O monarca hoje não consegue pensar de uma forma completamente diferente do que o círculo de informações pertencentes a ele mediante uma nova informação. Com certeza, eu sou limitado ao que eu sempre recebi na minha vida, né? Não Então, vou ter uma ideia Você é fora desse escopo, né? Exatamente. E é por isso que eu não acredito nessas ideias assim. Porque se eu acreditasse, eu ia acreditar que uma ideia passa, um agente pega essa ideia e ele consegue administrar aquela ideia que ele pegou da forma que ela veio. E aí, ó, a gente entrou no roteiro do filme lá do DiCaprio. Como é que é o nome do filme? O Inception, né? Conservadorismo é uma ideia que não encosta no espaço, não encontra espaço no mundo real. Nada está conservado, tudo está passando, tudo está mudando. Exatamente, exatamente. Mas no filme Inception, lá do DiCaprio, lembra o que eles falam? Eles são uma galera que são pagos para poder implantar. Eles invadem sonhos. E aí alguém contrata eles com a premissa de eu preciso que você coloque uma ideia na cabeça de alguém. E eles falam que é muito difícil fazer isso, por quê? Porque eles não é simplesmente pegar uma ideia e colocar lá dentro. Ele precisa fazer a pessoa acreditar que a ideia veio dela. Então, por quê? Porque está tudo condicionado à maneira como ela vive e coisas do tipo. Então, chegamos aqui no roteiro de Inception. Isso Não, mas acontece. não é isso que eu tô querendo dizer, de verdade. Eu tô falando que existem ideias que flutuam. Na sociedade existem o mainstream das ideias. Isso aí é Existe fato. o mainstream dos discursos. Boa, eu ia dizer, o mainstream das ideias. Mas discursos são ideias no final das contas. Não. É porque isso vai entrar. É porque, assim, ideias. É porque a gente precisa definir os termos. Aqui, ó, o papo tá filosófico, hein, galera? Do jeito que tu tá usando ideia, é meramente constatações, uma informação que está sendo intercambiada e passada pelos agentes. Não necessariamente, é que o quê? tudo que você passa tem uma ideia fundamentando o que você tá passando, entendeu? Eu concordo Nada que- que é dito vem do éter. É isso que eu tô falando, Então, a Deixa mesma eu coisa que perguntar você. então pra você. Mas foi isso que ele já disse, Monark. Você disse que existiam juízes pragmáticos. Eles também não estão estruturados, então, em torno de um certo conjunto de ideias? Eles estão. Eu acho que um juiz pragmático ele está estruturado num princípio, que é num princípio lógico. E eu acho que, tipo, eu falei já várias vezes, eu acredito em Deus, mas a visão minha de Deus é que Deus é o princípio lógico universal. Ou seja, existe uma lógica que rege o universo. Mas aí, Monark, como é que você chegou à sua ideia de Deus? Que Deus é esse, então? Né? Porque, vou dar de novo o meu exemplo, que vem de um histórico de igreja cristã, piriripororó. A minha ideia de Deus vem baseado do que eu li de Bíblia. E, óbvio, isso foi sendo construído de maneira ainda mais complexa, baseado em outros livros que eu li, em tudo que eu vivo, literalmente, né? Das minhas próprias experiências espirituais e tal. De onde é que vem a sua ideia de Deus, Monark? Porque, de novo, o que eles estão falando é sobre uma subjetividade, não é isso? E essa lógica tem os melhores meios de ser aplicada. Deus é as melhores aplicações dessa ideia, entendeu? Monark, aí a gente tem que de novo ver de onde é que você está tirando a sua ideia de Deus. Porque, vai lá, o Deus da Bíblia não... Se tem uma coisa que ele não seguia, era a lógica, ou pelo menos a lógica humana, hein? Então você acha que o que o juiz faz é encontrar a verdadeira eficiência na raiz da lei e, ao encontrar a verdadeira eficiência, aplicar ela? Sim, eu acho que existe uma lógica universal que é muito difícil de ser acessada, mas ela existe. Cara, olha que doideira, vocês estão percebendo? Os caras estão fazendo um esforço de dizer, Monark, o que você está me querendo dizer é isso aqui? Sabe, uma linha racional, lógica, e ele vai lá e quebra. Não, eu acho que sabe, ele bagunça o discurso. E ela que deve ser a matéria-prima de todas as decisões. Mas, então, você realmente nunca te contaram o que é o direito? O que é o direito direito? brasileiro, ele é... Eu nunca acreditei no direito, nunca dependi do direito.
Sempre fudido pelo direito, então... Mas você entende que Ai, ai. tem duas palavras aí, direito e ética. No direito estão as aplicações efetivas das normas de uma determinada sociedade. Na ética está aquilo que é certo e errado. E o que é certo ou errado, ele diz respeito a como as coisas são. Então, por exemplo, se o que é mais eficiente para você, de fato, melhorar a economia é você liberar toda e qualquer ação econômica entre dois indivíduos que não esteja agredindo o outro sujeito, se a gente parte desse princípio, parece ser o caso que todas as restrições deveriam ser interpretadas pelos juízes pragmáticos à luz desse fator. Ou seja, Capitalismo? do que é bom, do que vai gerar esse O que é resultado. lógico, né? Do que é lógico. A grande questão é... Mas aí que tá, o que que é lógico, né, irmão? Lógica é uma sequência de pensamento, é uma linha de pensamento, né? Isso é uma lógica, se eu penso A mais B, o resultado é C. Mas essa lógica varia também, baseado naquilo que você acredita, baseado na ética, por exemplo. Por exemplo, né? Não é assim que funciona a lei. A lei não busca as razões efetivas ali por trás. Isso... A lei, hoje em dia, busca quem tá mas pagando não é mais. hoje em dia, é o sistema Sim, mesmo. exato. O sistema legal, ele é... Inclusive, uma pessoa muito adequada para vir aqui conversar sobre isso é a Debs, do Olá Bocós. Ah, tá, já ouvi Ela é falar uma dela. pessoa que ela realmente é uma pessoa Ela adequada foi pra lá, essa vocês conversa. entrevistaram ela. Sim, ela é uma pessoa muito adequada para essa conversa. Porque a grande questão é que o positivismo, a forma que o positivismo assume, é sempre uma forma, como posso dizer, crua. É sempre um conjunto de expressões, e esse conjunto de expressões vai julgar se você está certo ou errado. Se esse conjunto de expressões pudesse ser interpretado à luz do resultado que a gente quer gerar, não haveria direito. Porque toda vez você deveria se perguntar novamente: será que nesse caso, essa lei que eu apliquei, ela tem validade? Será que ela faz sentido aqui? Então, por exemplo... Mas como que você chega nessa conclusão sem a lógica, né? Exato, você precisa da lógica. Mas a questão é que a lógica não é colocada nessa questão. Não, mas se ela não é colocada, é porque hoje o sistema de direito funciona de uma maneira corrompida. Mas Não o significa que não sistema existe esse ideal, entendeu? Mas o problema é que há muito tempo o direito não é o direito jusnatural. O direito hoje é o direito juspositivo. No direito juspositivo, ele é tomado como direito... O jurídico? Ele é interpretado da forma mais específica possível. Ou seja, é como se você não devesse ponderar se uma determinada multa é justa ou não, ao aplicar ela. Não deve haver nenhuma ponderação moral. Ou seja, tá escrito que é pra aplicar e acabou. É uma interpretação da lei de uma forma ultra técnica. Isso. Se tá na lei, é justo. Tá, mas isso é meio burro, né? Isso é muito burro. É porque. Mas isso é o direito hoje. Inclusive, as pessoas que tentam, de alguma forma, sair disso, que são os positivistas mais recentes, por exemplo, o Xandão, ele faz isso. Ele tenta aplicar... E, inclusive, agora, eu entendi. É isso, é de fato, né? A ideia de legislação é, se o que está na lei tem que ser aplicado. Aí a gente tem, inclusive, no Brasil, casos que são absurdos, que é do Ministério Público recorrendo em segunda instância para poder prender gente que roubou sabonete. Porque na legislação também existe um princípio que eles chamam de... Exatamente, né? Discussão no mundo das ideias. Que é o princípio da como é que é a palavra? A ideia de que algo que um crime é muito pequeno, ele nem merece uma punição. Então, tipo, o cara roubou um sabonete, qual é o impacto que isso tem? O cara roubou um sabonete de um grande supermercado, qual é o impacto que isso tem real? Então, esse tipo de crime, existe um princípio de isso ser arquivado, né? Mas a gente tem casos assim no Brasil de Ministério Público recorrendo em segunda instância contra gente que roubou sabonete. E ó, aí você pergunta, que gente é essa? Obviamente, gente pobre e preta. aplicar um princípio. Qual que é o princípio que ele vai colocar? O princípio da unidade democrática. Nós temos uma democracia e nós precisamos sustentá-la. Não vou fingir que não estou fazendo uma interpretação, mas vou interpretar isso à luz do que é melhor para a democracia. E você acredita que isso é realmente o que ele está fazendo? Ele acredita nisso. Exato. Ele acredita nisso. Esse é o ponto, Monark. Quem está fazendo acredita nisso. Porque o problema acredita, dele não. é que ele acha que... Desculpa, ele não acredita nisso, O quê? não, cara. Ah, Monark, aí é curioso, né? Porque o Monark, quando se fudeu por conta daquilo que ele disse,
no seu vídeo de desculpas, que sempre rola o pedido de desculpas, ele alegava justamente isso, que na cabeça dele ele não quis dizer aquilo. E quem defendia ele falava a mesma coisa, de que, quem conhece o Monark sabe que ele não quis dizer aquilo. Então, na cabeça dele, ele acredita que ele não quis, né? Apesar dele ter dito que ele é a favor da criação de um partido nazista no Brasil, ele, na cabeça dele, acredita que isso não era perigoso, que isso não ofendia ninguém. É o mesmo princípio, Monark. Não acredita, cara. Isso aí é mentira, pô. Ele não acredita nisso. Ele não acha que ele tá fazendo isso porque é o bem... É porque tu valoriza a democracia, tu dá um significado pra democracia que ela nunca teve. Não tem nada a ver com democracia o que ele tá fazendo, cara. Não, é porque... É que tá. Ele tá fazendo porque alguém tá falando pra ele fazer. Tu viu qual foi a minha afirmação? Eu falei o seguinte. Ele escreveu livros contrários das decisões que ele tá tomando agora. Então, mas eu não sei se tu prestou atenção na afirmação que eu fiz. Eu falei que tu tá tomando uma acepção da democracia que nunca foi tomada antes. A forma que tu trata o significado de democracia é no sentido mais específico possível. Mais bonitinho. Mais bonitinho que sai da tua boca possível. A gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Mas o quê? O que é esse... O que eu tô... É porque... Que patamar que eu tô colocando a democracia que nunca foi colocado? Você tá colocando num patamar, Monark, que tudo pode. Porque eu acho que isso é um erro de você falar que eu tô fazendo isso. Porque se eu... Ai. tô colocando num patamar é porque eu vi alguém colocando antes, entendeu? Então, mas é porque... Não. Onde, Monark, você viu isso? Eu tô falando nunca foi colocado antes no sentido mais específico... Da prática. Não só da Nunca prática. foi exercido. Não só da prática, mas também das pessoas que criaram os conceitos em torno. Lembra Dos teóricos. Dos teóricos. Lembra Da logo... democracia? Como que eu tô indo além dos caras? É porque todos eles entendiam. É possível. Não só é possível como acontece. Você tá indo além inicialmente, Monark, porque assim como eu, você não é um agente da lei, você não é um advogado, não é um delegado, você não estudou a legislação completamente, então você tá falando muita coisa de orelhada, e por falar de orelhada, você vai além. Isso é normal, acontece nas mesas de bares. A diferença é que a sua mesa de bar é gigantesca, tem uma audiência absurda. É porque a democracia, ela tem um crivo, uma observação muito específica. No molde que ela foi sendo desenvolvida e no molde como ela foi se desenvolvendo. Então a democracia, por exemplo, ela tem uma compreensão sobre cada agente, de que cada agente tem uma compreensão... É como se todos nós fôssemos parte, de fato, como se fosse uma colmeia. Sem a rainha. A rainha seria a razão, nesse sentido. A rainha seria a composição... Não. A razão seria, não a lógica, mas a capacidade que supostamente nós teríamos de conseguir observar as coisas tais quais como as coisas apresentam e conseguir não somente fazer isso, mas a gente conseguir passar na nossa cabeça isso e conseguir transmutar para outra pessoa isso, como se a outra pessoa fosse encaixar uma parte da realidade dela com a tua, formando um grande quebra-cabeça chamado sociedade. Maluco! Maluco! Peraí, que isso aqui merece Pô, eu consegui entender, mas foi uma ideia complexa, não foi? Olha aí, ó, o Monark me faz questionar o termo evolução. Tem certeza que a gente tá melhor do que quando éramos uma tribo de babuínos? Eu acho que estamos. Mas você compreendeu o nível filosófico que exige? E é complicado porque, ó, de novo, o que ele acabou de dizer é um nível filosófico tão mais profundo do que a maioria das pessoas compreende, que você precisa trazer pra superfície, você precisa simplificar. Então, ao invés de falar, ó, tudo que ele falou, né, você precisa simplificar num parágrafo de legislação. Até porque, se a gente for depender só, que a gente depende, né? Mas se a gente fosse depender só da interpretação, da subjetividade, cara, das duas uma, ou o mundo seria um paraíso, ou o mundo seria um inferno. Inclusive, eu acho que a segunda opção é a mais concreta, né? Dado o nível em que vivemos hoje. Através da sua palavra. Através da comunicação, através de apresentação, argumentação. Se eu fosse capaz de fazer um upload do que tá aqui dentro na outra pessoa através do que eu tô falando apenas. Como se eu tivesse a capacidade de observar a realidade. Tu tá observando a realidade é muito ampla, cada agente está presente em um determinado campo da realidade, cada um observa ela, administra ela e passa coesamente de uma forma que o outro que vai receber, que tem uma outra parte da realidade observando, vai conseguir fazer a conexão do que tu falou com o que ela sabe e vai passando isso sistematicamente até você formar o todo que seria a compreensão. O telefone sem fio que nunca dá certo. Exatamente. Essa é a questão. Não. Aí, acho que o termo jurídico para isso é jurisprudência, né? Um grande exemplo disso é o telefone sem fio. Às vezes tem um cara ali que quer zoar. Às vezes tem um cara ali que tem uma audição muito ruim. Tem um outro cara que não sabe falar. Exato. E o Monark, em muitos casos, ele é o cara que quer zoar.
Lembra lá do filme do Batman, né? Tem gente que só quer ver o circo pegar fogo. Tem um cara que não entendeu muito bem. Tem um cara que ele tem E se eu for dar um desconto, eu vou dizer que ele não entendeu muito bem muitas coisas também. problema de audição. Tem diversas pessoas. Um cara sacana mesmo. E ela vai passar a informação da forma que ele quer. Muitas Portanto, a vezes. crença do que você fala vai ser interpretada da forma com que você quis. Exato. E lembra anteriormente, como eu te falei, que quando a gente recebe uma informação, a gente está limitado ao campo que a gente tem de construção de informações, que vai ser relato, vai corresponder àquilo ou não. É um quebra-cabeça. Encaixa ou não encaixa no Exatamente. mundo que eu construí na minha mente? E aí, quando a gente vai. Tem um autor de novo, Bertrand Juvenel, que ele tem um argumento muito bom em relação a isso. A questão é que se você enfilera todo mundo da democracia e o primeiro dá o seu ponto, o segundo dá o seu ponto, e aí você pode mudar a ideia do primeiro. E aí depois passa pro terceiro. E o terceiro ouviu o segundo e o primeiro. E o terceiro pode ter entendido de uma forma diferente o segundo, diferente do primeiro, entendido da forma dele, Não, mas passado da forma dele. essa é a beleza da democracia, é isso, exatamente Mas é que tá, isso. é porque depois desse É plano. uma construção. Então, mas depois desse primeiro plano, depois que tá Exato, mano. Que a gente chegou na construção que nós temos hoje. E que você literalmente desconsidera. construído, E não que desconsiderar fosse um problema, desde que você respeitasse não é nem os ritos, é entender que aquilo que você diz tem consequências. E que essas consequências muitas vezes são em justificar a criação de um Estado criminoso, né? Filosoficamente falando, levando em consideração aquilo que você disse no famigerado episódio do Flow. aquela parte do quebra-cabeça que não encaixa, ela é descartada. Isso se chama cadeia. Isso se chama ser subversivo. Quando você vai contra aquele status quo que foi configurado, você é uma peça fora do xadrez, fora do tabuleiro. E é por isso que acaba se limitando a liberdade de expressão. Porque se aquele dali tá levantando um ponto Não que é a tão... liberdade de expressão, a liberdade de existir em sociedade. Porque Não, o cara liberdade de expressão. preso pode falar, né? Mas o cara preso, ele pode falar pra quem tá preso. Pode escrever cartas. Ele pode escrever cartas. Isso acontece várias vezes. Só que você vê que tu... É como se tu pudesse acreditar que todo agente, quando sai do plano da sociedade geral, da comunidade dele, quando ele fosse jogado na cadeia, ele não fosse mudar completamente a ideia dele. Tem que lembrar que na cadeia é um ambiente hostil. Claro, e eles é um estão ambiente de arma. tentando obrigar a pessoa. Que não obrigaram o Telegram a falar a verdade? Sim. Eles estão obrigando você A se acreditar. conformar. Exatamente. Mas tem um certo nível de conformação que é necessário. Por exemplo, se o cara começa a estuprar um monte de gente, Concordo. meu irmão, cadeia Concordo. pra você e eu acho que Sim. pra... Pô, esse seu argumento é bom mesmo. Ó. Tudo faz sentido quando escutamos essa galera falar de liberdade de expressão e substituímos pela não querer lidar com a consequência de nada. Exatamente. Ô, galera que tá chegando aqui do Duartinho 10. Obrigado, cara, e sejam muito bem-vindos. Sempre. Entendeu? É uma Concordo, parada assim, mano. absoluto. Tem certas coisas que na nossa sociedade a gente não vai permitir e Mas acabou, essas porque não verdades são queremos, meu. eternas. Essas verdades que a gente consegue acessar e a gente consegue dizer se alguém deve ser preso por elas ou não, são verdades eternas, são verdades éticas. Elas operam no sentido que é certo ou errado. Vocês já chegaram no Monark, galera. Vocês já chegaram, a galera que tá chegando aí do Duartinho, chegaram no Monark com a bomba. Mas é aí que entra a democracia. Esse é o meu ponto, entendeu? Então, essa é a Porque questão. é um entendimento que nem o Meorin, nem o Malboro, nem eu, a gente não sabe de toda a realidade e nem sabemos de tudo que deveria ser e como deveria ser. Mas aí o Monark tá falando como se não houvesse... como se a gente vivesse numa roça até hoje, numa tribo. Tipo assim, nada acontece. Não, Monark, a gente evoluiu. Tudo que você tá falando já acontece há muitos anos de maneira evoluída. Chama-se processo eleitoral, por exemplo. A gente elege pessoas e essas pessoas são pessoas que vão pensar em muitas dessas coisas pra gente, ou com a gente. E como é que funciona a legislação? Se cria um projeto de lei, isso é votado, isso é debatido. Isso já acontece, Monark. A gente já tem um direito nesse sentido bem complexo. Você tá falando de um jeito como se não, a gente fosse um monte de doido ainda numa tribo que essas pessoas como você que filosofam a respeito disso fossem seres iluminados e que ninguém além de você pensa nisso. Mas eu não preciso conversar contigo. Não, mas... É chato. O Zizek, por exemplo, é um autor de esquerda. Ele é um autor renomado da esquerda. Por mais que hoje nos Estados Unidos estejam odiando ele é um autor renomado. E ele chega a uma conclusão numa palestra dele que é muito interessante. Ele fala, vocês estão falando dessa parada aí de conversar e tal, de chegar a conclusões, mas eu olho pra isso e eu penso, isso é muito chato. Isso demanda muito tempo. Mas isso é o bom. O bom é... Aí que tá, Monark. Você tá falando que isso é bom, mas a gente simplesmente não...
Esse argumento dele é ótimo. Isso não só é chato, como a gente muitas vezes não tem tempo pra ficar filosofando muito sobre um assunto. É chato e demanda muito tempo. Mas o que é bom pro Essa é a merda. Mas o bom do Monark... Que o não- mal é fácil e rápido. Mas é que tá, eu não tô falando que não seja dessa forma. Eu tô usando chato no sentido mais específico possível. E talvez seja esse o meu erro. É chato no sentido de que é como se todos nós estivéssemos tentando dizer qual vai ser o final do One Piece. Cada um gosta de um personagem diferente, de uma estrutura diferente. Imagina se o autor de One Piece fosse consultar cada uma das Oda. pessoas. Exato. O Oda fosse consultar cada uma das pessoas pra ele fazer o Ele ia fazer final. um filme de merda, um desenho Exa- de merda. Seria Então- horrível. Oh! Toca numa coisa que tu conhece e que tu sabe, tu conhece One Piece e muitas vezes tu vai ter uma opinião completamente diferente de um outro cara falando, por exemplo, do Zoro. Com Tem gente certeza. que gosta do Sanji, acha que ele é foda. E tem forte. gente que pode ser que tem gente Que ganharia do Zoro, nunca que ele ganharia do Então, Zoro. Papo é esse, hein? tem gente Papo nerd, papo nerd. que acredita que o Zoro não é um bom personagem. Vocês assistem One Piece, galera? É, e essas pessoas têm que ir pra prisão. Então, agora a gente chegou à democracia. Agora estamos na democracia. Aí, né? Agora você tá entendendo a democracia. A grande questão é que no primeiro momento onde tu foi constatado sobre o Oda consultar cada uma das pessoas, primeiro que ia ser o tempo ia ser difícil dele conseguir conversar com cada uma das pessoas. Mas ao mesmo tempo que se o Oda conseguisse captar todos os sentimentos de como eles deveriam ir a história, seria a melhor história do Aí mundo. é Deus. Agora você entendeu por que eles ficam tentando dizer que a IA vai ser a grande questão socialista. É Deus. Porque eles acreditam Isso é Deus. num Deus ex-máquina que poderia reunir e descobrir todos os anseios e sentimentos e, através dali, entender nossas preferências. Esse livro aí, O Socialismo, Quê? ele provou esse ponto. Ele provou que não dá pra fazer isso. Porque toda vez você ou não organiza as Mas coisas... cadê a bala de prata? Vocês falam que os caras provaram as paradas, mas vocês não dão a bala de prata pra mim também, pra falar, Cara, realmente porque provou. o problema- Não dá pra refutar Eu isso vou dar aí, um não. exemplo. A gente deu uma bala de prata, mas parece que são muitas balas. Até chegar na São prata. 600 balas de prata. São 600 balas. Quê? Eu queria perguntar Mas pra o você... problema é que eu não trouxe o quadro. Se eu trouxesse o quadro... Mas Quadro? pode ser providenciado. O que é o Agora quadro? não. Um quadro mesmo. Ah, um quadro branco? Entendi. Se eu tivesse trazido um quadro branco, É racista agora falar quadro branco. Um quadro de... Nada a ver, mano. O Monark tá maluco. é racista? Sei lá, tô zoando, não é? Quadro branco, então. Porra. Aí, papo filosófico, doideira, como é que é aí, né? Que socialista é esse que falou que a IA vai ser a bala de prata? Tá maluco também. Acho que muito pelo contrário. Eu acho que vai ferrar muita gente ainda. Inclusive, ó, amanhã vamos ver o vídeo do Normose sobre redução da jornada de trabalho. Eu acho que vale a pena, tá? Beleza? Inclusive, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, se inscreve no canal porque tem vídeo todo dia.